turística das antigas vilas operárias da região. Então, além da obra propriamente que está sendo cobrada, já existe no plano diretor uma classificação especial para a região, certo? Em relação à obra, me parece que foi hoje de manhã, ou ontem de manhã, eu não tenho certeza, mas o prefeito foi entrevistado numa emissora de rádio e foi questionado sobre essa obra especificamente. E o que eu ouvi dele foi que a obra é uma das obras que o governo do Estado se comprometeu a fazer com recursos do Estado nesses próximos 2 anos. Então, ele está aguardando o processo licitatório. É o que ele informou ontem por rádio, certo? Agora, do ponto de vista legal, essa área já está incluída nessa área de interesse urbanístico. Alguém reclamou sobre prédios públicos abandonados no bairro 18 do Forte. Então, veja, no plano diretor, na proposta do plano, existem instrumentos, existem dispositivos legais que combatem a especulação imobiliária e os prédios desocupados, terrenos baldios ou prédios que não estão sendo ocupados. Só que esses instrumentos, chamados de utilização compulsória, para funcionar, faz com que o IPTU, o imposto, aumente ano a ano. Então, a pessoa se vê obrigada a usar aquele prédio ou então vai ter que pagar um imposto maior cada ano. E no final de 5 anos, a prefeitura pode desapropriar esse imóvel. Só que tem um detalhe. Como aplicar esse instrumento em prédios públicos? Quando a gente sabe que o poder público não paga IPTU, é isento. Então, não faz sentido aplicar um IPTU, aumentando essa alíquota, a quem não paga IPTU, por lei. Então, não se aplica muito bem em prédios públicos. Na verdade, aí se aplica um outro dispositivo que está no artigo 3, que fala dos objetivos gerais do plano diretor. O que ele diz é o seguinte: todos os equipamentos urbanos, certo? Os prédios públicos, em definitiva, praças, têm que ser utilizadas no máximo da sua capacidade. Então, não é permitido que escolas, por exemplo, sejam construídas e subutilizadas, que um prédio público fique abandonado. Existe lei para isso, certo? E essa lei não se refere apenas aos equipamentos do município, mas aos prédios públicos e serviços públicos em geral, certo? Terceira proposta, a questão da ligação da Avenida Saneamento Norte com a Avenida Maranhão, certo? Então, esse projeto, essa via, essa ligação viária já está prevista no plano atual e está ratificada no novo plano. Então, nesse mapinha aqui, ela vai ligar a Avenida Nova Saneamento Norte, que é logo aqui atrás, né? Os senhores devem conhecer melhor do que eu. Vai atravessar pelo meio do terreno do batalhão, do 28BC, naquela região do polígono de tiro, né? E vai emendar lá com a Rua Neópolis para chegar na Avenida Maranhão, certo? Então, já existe essa proposta. Eu até, alguns dias atrás, conversei com o secretário de Planejamento, ele disse que já está em negociações com o Exército, certo? Para a cessão da área, para a passagem dessa avenida. Claro que o Exército quer alguma coisa em troca, uns acessos melhores para os 2 lados que vão ficar do terreno, coisa do tipo. Mas a previsão no plano é uma via coletora com essa largura aqui de 29 metros, canteiro central, 2 passeios de 3 metros e pistas de 9 metros a cada lado. Então, pela lei, essa obra deve ser feita. E com essas dimensões mínimas. Pode ser que um estudo prove necessidade de aumentar. Foi cobrado aqui algumas questões relativas à mobilidade, certo? Por exemplo, padronização dos abrigos de ônibus, melhoria no transporte público. Houve muitas reclamações sobre as linhas de ônibus, horários, demora nos pontos, certo? E o itinerário de algumas linhas. Ciclovias na Zona Norte, aumento do número de táxis de lotação. Veja, todos esses aspectos foram agrupados aqui porque todos se referem à mobilidade urbana, que é o nome que se dá hoje, nos últimos anos, a todas essas questões, certo? Transporte, trânsito, tráfego, circulação de pessoas, acessibilidade, locomoção dos deficientes físicos, enfim. Tudo isso chama-se mobilidade. Então, veja, o plano, a proposta do plano, ele tem um artigo que fala de transporte, tráfego e sistema viário, certo? E a questão dos abrigos,
tem sido muito recorrente, em muitas audiências foi apresentada essa reclamação. Então, cabe uma emenda pontual nesse capítulo, reforçando, obrigando o gestor municipal, seja lá quem for no futuro, né, a construir e padronizar os equipamentos, no caso os abrigos, para que de fato sejam abrigos, né, que protejam, certo? E de uma forma padronizada, igual em todas as regiões da cidade. Nos outros temas, certo? Deverão ser contemplados ou no próprio plano, ou então no plano de mobilidade urbana que o município deverá contratar, segundo o prefeito, no próximo ano, no início do próximo ano. Veja, o plano de mobilidade urbana, o plano municipal de mobilidade urbana, é uma obrigação dos municípios acima de 500 mil habitantes, ou seja, Aracaju tem a obrigação de contratar, de executar esse plano. E o estatuto da cidade diz que esse plano ou é inserido no plano diretor ou tem que ser compatível com ele. Então, uma solução pode ser o quê? Colocar todas essas demandas como diretrizes no plano diretor e vigiar, acompanhar a elaboração do plano de mobilidade para que essas diretrizes sejam contempladas, certo? Então, esse é dos caminhos para resolver essas questões, essas demandas que são recorrentes, que vêm sendo repetidas em praticamente todas as audiências. A questão dos táxis de lotação, na verdade, não é um problema do plano diretor, não é o plano que proíbe táxi de lotação, certo? É um problema de justiça, que os outros taxistas querem limitar o número de pontos, certo? Então, na verdade, é um problema mais desse tipo, do que uma falta de legislação ou uma proibição na legislação. Cultura. Foi muito mencionado por alguns moradores a questão da Rua São João, basicamente é isso, certo? Não só da rua em si, do barracão, mas também das atividades culturais que ali se realizam, né? Então, o plano diretor tem um capítulo que fala de patrimônio, história e cultura, certo? É chamado patrimônio cultural. Então, veja, nesse capítulo, entende-se como patrimônio cultural não apenas os bens físicos, os prédios, os edifícios, os monumentos, não é só isso. Isso aí chama-se patrimônio material. Existe o chamado patrimônio imaterial, que são as atividades culturais, certo? A dança, por exemplo, a música, a culinária, os folguedos. Então, cabe muito bem as atividades que ali se realizam nessa categoria, certo? E a própria Rua São João, ela pode ser incluída como o que é chamado de uma área de proteção de paisagem de interesse cultural. Por exemplo, no plano atual, na proposta do plano, toda a avenida, como é o nome? A avenida que sobe para o Santo Antônio, certo? João Ribeiro. Pronto, toda essa avenida é uma área de proteção, porque leva a São Antônio. Então, a ideia é que seja uma via de aproximação ao São Antônio, que é uma área de patrimônio cultural, né? De interesse cultural. Praticamente todo o bairro industrial também é. Então, poderia se incluir muito bem a Rua São João, ou como uma nova área, ou acrescentando, ampliando essas áreas. Por exemplo, fazendo uma pequena alteração nessa área, incluindo a área mais, onde tem mais movimentação, né, na Rua São João, certo? Então, isso pode ser contemplado, e a vantagem disso é que, sendo uma área de interesse cultural, ela tem que ter um tratamento especial. Por exemplo, as construções, galpões, prédios, tem que respeitar o entorno da paisagem, tem que passar por um conselho de cultura para aprovação. Não é que eles sejam proibidos, mas tem que respeitar a paisagem cultural que ali tem. Saneamento e pavimentação de vários loteamentos da Zona Norte. Tá? Foram vários cidadãos que apresentaram essa demanda, e eu consegui verificar esses loteamentos, né? Moema Mérite, a Caçula, Jardim Indara, Resende, Pau Ferro 1, etc. Veja, a questão do saneamento básico já está previsto no plano. Na proposta do plano, no artigo 92, diz o seguinte, que é obrigatório atender com rede pública de coleta de águas residuárias, ou seja, pluviais, né, e de esgoto, os bairros situados nas áreas que drenam para o rio Sergipe, Poxim e do Sal, ligando obrigatoriamente a rede a uma estação de tratamento. Ou seja, deve-se promover saneamento básico nessas áreas, porque senão
direta ou indiretamente, esses esgotos vão para onde? Para os rios. Ou diretamente, através dos canais, das valas, ou indiretamente, por infiltração. Então, é necessário que você faça isso. Claro que isso deve ser cobrado também a DESO, né? A empresa que vai executar essas obras, certo? Mas o plano já tem essa previsão. Sobre a questão de pavimentação e drenagem, embora seja, vamos dizer assim, pareça inútil, mas isso tem que ser cobrado aos órgãos competentes. Agora, no plano, pode-se estabelecer diretrizes para priorizar a pavimentação de logradouros em áreas adensadas que não tenham pavimentação. Você entendeu? Porque, por exemplo, por que alguém vai investir dinheiro recapeando avenidas já asfaltadas quando tem outras em áreas adensadas, com muita população, que não tem? Então, isso pode se priorizar como diretriz para que o gestor atenda a essa demanda. Acabar com a taxa de esgoto. Isso aqui é meio polêmico, né? Inclusive, outra pessoa, por escrito, colocou já uma proposta concreta. Cobrança diferenciada por zona. Zona norte, leste e oeste, 20%. Zona sul, 40%. Certo? Veja, existe uma lei nacional de saneamento básico, foi aprovada há uns 2, 3 anos atrás, que permite que o município delegue a empresas privadas ou empresas estaduais, como é o caso nosso da DESO, a operação, a construção, a manutenção das redes de água e esgoto. Saneamento básico, certo? E é isso que vem acontecendo em Aracaju desde 1969, com a DESO. Então, é o Estado que implanta, constrói, opera, certo? Planeja essas redes de água e esgoto. Então, é uma concessão total em que o Estado também define tarifas, certo? Eu entrei no site da DESO hoje, lá tem o quadro tarifário, certo? Então, ela que define a tarifa. A questão do percentual de esgoto já foi até contestado na Justiça, mas não prosperou. Veja, a própria lei, o regimento de funcionamento da DESO prevê essa cobrança de uma taxa de esgoto. O percentual de 80% tem uma justificativa técnica, que inclusive foi dada na audiência temática que tivemos na OAB, pelo representante da DESO. A justificativa é a seguinte: da água que nós consumimos, cada pessoa, em média, consome uma certa quantidade de água por dia. Tá? Em média, 100 litros por dia. Certo? Bom, está comprovado, isso está na norma, inclusive, e em outros países se aplica também isso, que desses 100 litros, mais ou menos 80 viram esgoto. Então, de aí 80%. Porque estima-se que dos 100% de água que consumimos, 80% se transforma em esgoto. Certo? Bom, a questão é, tem que se cobrar a taxa de esgoto ou não? Bom, o esgoto é um serviço, como é a água, como é a energia, como qualquer outro serviço que os cidadãos recebem. E todos eles são pagos, né? Inclusive o de ônibus, que também é um serviço público. A questão é, a tarifa é considerada muito alta, tudo bem. No site da DESO e no próprio regimento, estabelece uma tarifa social para o serviço de água e uma tarifa reduzida para esgoto de 40%, que se aplica a baixa renda, certo? Então, há uma redução prevista lá no regimento que a DESO aplica para as tarifas. A questão das tarifas regionais, tem que ter muito cuidado com isso, viu, gente? Porque pressupõe que na zona norte, leste e oeste são todos de baixa renda. E que na zona sul são todos de renda maior. E isso não é bem verdade, né, gente? Lá na zona sul também tem áreas de baixa renda. Na Coroa do Meio, nas Valvinas, no Barroso, na Maria Pastora, no Pantanal, no Beira Rio. São muitas áreas de baixíssima renda. Então, aplicar uma tarifa regional, no mínimo vai se cometer injustiças. Agora, tem tarifa social para isso, né? Isso tem também na energia, na água, no esgoto. Então, a discussão tem que ser nesse sentido. Vamos, de alguma forma, reforçar esse pleito para que as tarifas sociais sejam, de fato, implantadas e beneficiem quem não pode pagar uma taxa maior de esgoto, né? Isso se aplica também para a água e outros serviços. Bom, equipamentos públicos.
Muitas pessoas querem creche, em cada um no seu bairro, é natural. Querem campos de futebol, quadras, CRAS, houve pedido sobre CRAS também, que são os Centros de Referência de Assistência Social. Postos de saúde, inclusive um cidadão colocou a importância de que esses postos tenham salas de reunião. Tá? Falou que tem, no mínimo, capacidade para 50 pessoas, me parece. Centro social no par, foi um pedido específico. Bibliotecas para a área daqui da Jetimana, me parece. Veja, todo mundo quer equipamentos públicos, e é natural, precisa deles. É uma demanda justa, correta, natural. Em todas as audiências, todo mundo pede equipamento público, certo? O plano, ele não pode definir, porque não é um plano de obras, não é um projeto de um governo. O plano é um plano que direciona a cidade, como ela deve ser ocupada, como ela deve se desenvolver. Então, o plano não pode estabelecer escola aqui, aqui não, creche aqui, aqui não. O que ela pode é estabelecer os critérios para que o gestor implante esses equipamentos. E é óbvio que esses critérios têm que ser justos, né? Tem que atender quem precisa. Todo mundo quer uma escola vizinha, certo? Mas se tiver outra próxima, entendeu? Então tem que ver a demanda real, em função da população e da renda, e nesses locais onde realmente precisa ser colocado, ser implantado. Não faz sentido construir uma escola numa área que já tem, quando tem outras áreas da cidade que não tem escola, certo? Ou creche, ou posto de saúde, ou CRAS, ou praças. Então, nesse sentido, cabe muito bem no plano uma emenda, um artigo que obrigue o gestor, primeiro a diagnosticar onde estão os equipamentos, onde tem. E aí sim ele pode dizer onde falta e construir, priorizar esses equipamentos onde faz falta, certo? Então, isso cabe muito bem no plano diretor. Não é que ele vai resolver o problema, mas direciona para a solução, que é a função do plano diretor. Preservação ambiental. Então, foi colocada a preocupação com a preservação ambiental do Morro do Urubu, do Parque da Cidade, né, que está praticamente colado no Morro do Urubu, e dos rios, né? Preocupação com os rios do Sal e o Sergipe. Então, veja, no anexo 3 do plano diretor, que trata das áreas de interesse ambiental, já estão mapeadas como áreas de preservação todos os mangues que tem na beira do Rio do Sal e do Rio Sergipe. Tá? Eu coloquei aqui só a zona norte. Então, nas áreas de preservação, que já estão definidas no plano, mapeadas, não é possível edificar, certo? Não estão mapeadas aí as encostas. Quando a encosta tem uma inclinação muito grande, também é proibido edificar, até pelo risco que a pessoa corre, né? Então, isso está na lei, só não está no mapa, certo? E as dunas, por exemplo, que não é o caso de aqui, mas também não estão no mapa, mas está na lei. Então, há uma proposta de incluir como um outro anexo, ou nesse mesmo anexo, o mapeamento dessas áreas de encosta e de dunas, para que não sejam ocupadas, porque são áreas de preservação, certo? Outra questão, o Morro do Urubu e o Parque da Cidade, elas estão dentro de uma APA. O que é uma APA? É uma área de proteção ambiental que foi criada por lei estadual, certo? Então, na verdade, ela já existe. Infelizmente, parte dessa APA já foi ocupada, do lado do Coqueiral e também do lado do prolongamento da Rua Fortaleza. Então, não devia, porque a APA também é uma área de proteção. Ela é uma área onde estão previstas atividades de lazer, ecoturismo, certo? Mas não ocupação residencial. Quem faz gestão dessa APA, quem cuida dessa APA é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Bom, foi solicitado mais segurança e iluminação nas praças. E na colina, tem um erro aí, colocou coluna, do Santo Antônio, certo? Implantação de polícia comunitária no 18 do Forte, módulo policial no Par. Sim, várias demandas relativas à segurança. Veja só, a questão de iluminação, eu nem coloquei aí, mas é óbvio que cabe ao município. Isso cabe ao município. O município é quem determina onde iluminar, a energia se implanta, mas o município paga a energia, certo? Então, essa demanda cabe muito bem no plano diretor. Agora, tudo que tem a ver com segurança de pessoas e de bens particulares, não.
porque é uma atribuição que a Constituição delega ao Estado e não ao município. Entendeu? Então, o município não pode legislar sobre aquilo que a Constituição diz que é atribuição do Estado e não do município, porque seria a letra morta. Então, tudo que tem a ver com polícia civil, federal, está aqui na Constituição, artigo 144, Constituição do Brasil. Então, ele fala que a ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio, os órgãos encarregados são Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiro Militar. Certo? A Guarda Municipal, ela tem a função, pela Constituição, de proteger os bens do município, por exemplo, as escolas, praças, creches, postos de saúde, prédios institucionais, e seus serviços e instalações, o serviço de transporte, uma instalação da prefeitura, a praça sim, é um equipamento público, então a guarda pode atuar nessas áreas, certo? Que o plano contemple educação infantil, pré-escola, creche, educação especial, melhorias na educação, programa de permanência integral para crianças e adolescentes. Eu agrupei aí várias demandas que foram feitas relativo à educação. Então, veja, o plano diretor, ele tem um capítulo de políticas sociais e uma seção exclusiva de educação. Ali tem diretrizes apenas, gerais, para a educação, tá? É o artigo 42 a 44. Então, na audiência temática que teve lá na UAB e nas demais audiências públicas, já surgiram várias propostas relativas à educação. Criar um plano municipal de educação, a questão da horário integral, permanência integral nas escolas, a saúde na escola, das atividades físicas que voltem a ser praticadas, certo? E todas essas demandas cabem também muito bem nesse capítulo. Então, a ideia é ampliar um pouco essas diretrizes, porque elas, na verdade, reproduzem, conforme a própria deputada Ana Lúcia, que conhece bem do assunto, mencionou, né? Ela reproduz, o plano reproduz as diretrizes gerais da educação em nível nacional. Então, pode-se colocar as demandas locais relativas à educação nessa seção. Alguém cobrou pontilhões na Avenida Euclides Figueiredo para evitar a invasão das águas de chuva, imagino eu que é para o lado do Porto Dantas, né? Então, o problema é o seguinte, quando a pista é mais alta que uma ocupação já existente, um loteamento, por exemplo, fatalmente essa área fica uma bacia, quando chove a água fica aí. Esse problema que ocorre aqui na Zona Norte, lá tem também na Zona Sul. Aquele condomínio Costa do Sol, na Rodovia dos Náufragos, sofre toda a chuva com isso. Por quê? Porque a Rodovia dos Náufragos ficou mais alta. Então, aqui o problema da Euclides é a mesma coisa, certo? E a demanda é muito pertinente, porque tem que se obrigar, seja lá quem for, o Estado, o município ou a iniciativa privada, quando construírem essas avenidas mais altas que o entorno, elas têm que dar uma solução para a passagem das águas, porque senão formam-se bacias em que a água fica represada. Então, cabe muito bem, no capítulo de infraestrutura, essa demanda, certo? Em relação à ampliação da Euclides Figueiredo, a questão de trânsito, certo? Da largura da via, vejam que o plano diretor, a proposta, já classifica essa via como arterial. Está vendo essa linha azul aqui, né? Essa linha azul é a Euclides Figueiredo. Então, no plano diz que essa via tem que ser arterial e que tem que ter uma largura mínima de 36 metros, certo? Com canteiro de 5, calçadas de 3 e pistas de 11 metros, 12 metros e meio, cada lado. Então, já está previsto na lei a ampliação, certo? Claro que não é só questão da lei, tem que ter recursos, né? Tem que ter a vontade e os recursos para fazer. Mas está previsto na lei que essa via seja duplicada em toda a sua extensão, a Euclides Figueiredo. Mais áreas para esporte e lazer, um projeto para embaixo da ponte do bairro industrial, né, aquela área, retorno da academia da cidade, adoção de praças por empresários. Então, tudo relacionado a lazer, a esporte, foi agrupado aqui, certo? O plano diretor traz um capítulo exclusivo sobre esporte e lazer.
e já houve uma solicitação de que se inclua ali atividade física, que é uma coisa mais ampla, mais geral, certo? Então, essas demandas já estão contempladas indiretamente aqui, ó. Quando diz o seguinte: será priorizado o incentivo ao esporte amador, as competições, a prática do esporte nas escolas e espaços públicos, apoio à construção de instalações esportivas e ampliação das áreas públicas destinadas à prática esportiva, certo? Então, indiretamente já está contemplada essas propostas. Agora, a academia da cidade, essa demanda pode ser reforçada quando se incluir no capítulo a atividade física, e não falar apenas em esporte e lazer. Veja que interessante, ó. Teve uma pessoa, me parece que um padre, pelo que eu li, que propõe não asfaltar as ruas do 18 do Forte, mas urbanizar e arborizar, certo? Em função do problema do aquecimento global. Tem uma outra pessoa que, por escrito, colocou a necessidade de asfaltar todas as ruas com pavimento, inclusive as que estão com paralelepípedo. Então, veja como se tem visões diferentes de um mesmo problema, né? Então, por isso que eu digo, plano diretor não é consenso, é pacto. E o Estatuto diz isso. Nunca vai se chegar a consenso em todos os aspectos que o plano trata. E aqui um exemplo, né, que eu acabei de colocar. Então, ambos têm suas razões, né, para pensar de uma forma ou de outra. O fato é o seguinte, ó, existem soluções hoje, tecnológicas, para atender às duas demandas. Seria o asfalto permeável. São asfaltos, aqui à direita, são asfaltos que têm pouca ou quase nenhuma areia na composição. Isso faz com que a água infiltre. Em vez de se repousar em cima do asfalto, ela infiltra, ela desce pelo asfalto. Claro que o tratamento embaixo também tem que ser diferente, não pode ser um solo tão compactado da mesma forma, né? Mas é uma solução que já está sendo aplicada em algumas cidades. Então você atende as duas coisas, você asfalta, facilita o trânsito, certo? E ao mesmo tempo não impermeabiliza a cidade, permite que ela absorva água. A questão do aquecimento global, bom, realmente o asfalto tradicional esquenta, eu não sei qual é a condição térmica desse aqui, certo? Mas é uma solução que está sendo utilizada. Nos passeios e calçadas, existem os pisos permeáveis, que são de dois tipos, ó. Esse tipo de bloquetes que não tem junta, a junta fica livre, então a água desce por aí. E esse outro tipo em que os espaços vazios são preenchidos com grama ou brita ou terra. Então a água entra no terreno, certo? Então há soluções para isso. O que pode ser colocado no plano é isso, uma emenda que incentive o uso dessas soluções, certo? A questão de arborização que foi colocado também. Tem um capítulo no Código de Posturas que ainda vai ser discutido, certo? Mas que já está no Legislativo, o projeto, que fala sobre isso. Lá está explicado todas as questões de arborização em logradouros públicos, certo? Então lá deverá ser colocado isso aqui também. Alinhamento vertical das calçadas. Eu entendi que é o grande problema da circulação nas calçadas, né? Degraus, rampas, certo? Muros. Ou seja, as pessoas não conseguem circular nas calçadas, porque os próprios moradores, para poder acessar a sua casa, interrompem a calçada, fazem degraus, rampas, cortes bruscos, né? Então, as pessoas, não necessariamente com deficiência visual, mas uma pessoa, por exemplo, com algum tipo de... Uma pessoa idosa, por exemplo, vai ter dificuldade para transitar, uma criança. Então, isso chama-se acessibilidade. E o plano tem várias, não só o plano, mas especialmente os códigos que vêm junto do plano, tem várias normas sobre a questão. Por exemplo, o Código de Obras diz que as calçadas têm que ser de uso exclusivo do pedestre, e diz também o seguinte, ó, material resistente, antiderrapante, e não poderá ser interrompido por degraus ou mudanças abruptas de nível. Deverão acompanhar o mesmo nível e declividade do meio-fio, certo? Então, existe norma para isso na proposta de lei. No Código de Posturas também fala sobre a mesma coisa, né? Livre trânsito de pedestres e de veículos nas ruas e calçadas, certo? Agora, o problema é, e aquilo que já existe? Se o município chegasse numa rua qualquer e começasse a regularizar, as pessoas ficam sem acesso à casa. Então, é um problema muito sério. Tem que ser um pacto, né? Tem que chegar a um acordo.
O município pode regularizar? Sim, mas o morador vai ter que dar uma solução para chegar na sua casa, para colocar o carro na rampa da garagem, entendeu? Porque normalmente as casas são mais altas que o passeio. Então, em algumas cidades tem na lei, no plano diretor, nos códigos, uma disposição assim, ó. Qualquer desnível entre a calçada e a edificação, o morador deverá vencer dentro do terreno. Porque, na verdade, é um problema dele. O passeio é público, o terreno é dele. Então, ele que resolva com rampa, com degraus, dentro do terreno. Mas a calçada não, a calçada é pública. Então, ela tem que permanecer no mesmo nível do meio-fio. E isso pode ser colocado no plano, reforçando essas propostas, para daqui para frente, né? Daqui para trás é um problema muito sério, tá? De solução. 16. Questionamento sobre a possibilidade de cobrir o canal da Visconde de Maracaju, certo? Desde a Igreja do Espírito Santo. E outros canais, porque mais alguém colocou isso por escrito também. Então, isso tem sido repetido também em várias audiências, e eu tenho dado sempre a mesma explicação. Veja, não tem nenhum problema de se discutir isso para colocar ou não como emenda no plano diretor. Não é ilegal. Pode se propor uma emenda e os vereadores vão decidir se coloca ou não isso no plano, como sendo uma obrigação ou não do gestor de cobrir os canais. Agora, tecnicamente, não é recomendável, certo? Qualquer pessoa especialista na área de drenagem é radicalmente contra cobrir canais. Na verdade, é o seguinte, ó, a gente cometeu um erro histórico. Os canais são um erro histórico. A melhor forma de drenar é a própria natureza. Quando a natureza tem valas, rios, lagoas, ela sabe por que tem e para que servem. A água se deposita, se armazena quando é necessário ou infiltra quando pode. Então, a proposta hoje para a macrodrenagem não é canal, não é revestir, muito menos cobrir. É deixar o canal permeável, para que a água no próprio canal já infiltre no terreno. E não levar